Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o professor Fagner Souza. É um prazer enorme estar dando essa aula aqui hoje para vocês da quarta série, né? E eu preparei uma aula sobre os tipos de pontuações, tá? Como vocês podem ver aqui no nosso quadro. E eu enumerei algumas pontuações que é de extrema importância. O ponto final, a interrogação, a exclamação, os dois pontos e o travessão em diálogo. Aí, pegando como base o início, né, o ponto final, ele é um ponto que ele fecha a oração. Né? Ele é aquele ponto que, após você fazer a escrita, ele dá uma pausa de longa duração. Então, o nosso ponto de início aí vai ser o ponto final, que ele serve, né, para fazer o fechamento de um período ou uma pausa de longa duração, que é diferente ali da vírgula, que tem uma pausa de curta duração. O ponto final ele pode ser utilizado em três casos, né? Como já foi dito, para encerrar um período, ele pode ser utilizado ali no final de uma data de uma correspondência, por exemplo, vamos supor Salvador, 14 de outubro de 2015, então ponto final. Ou mesmo em uma oração interrogativa indireta, tá? Que vamos supor, diga-me quem é a tua mãe. Então eu fecho ali com um ponto final. O nosso próximo ponto é o ponto de interrogação. Tá? Ele também é um sinal gráfico e ele tem a entonação de perguntas diretas. Eu tenho uma dúvida, eu quero tirar uma dúvida, então eu uso o sinal de interrogação. Por exemplo, na frase ele está em casa. Se eu não utilizar nada, eu estou afirmando que ele está em casa. Mas a partir do momento que eu utilizar o sinal de interrogação, vai mudar a entonação da frase, do que eu estou falando, que nesse caso passa a ser uma pergunta. Ele está em casa? Então, esse é o sentido, né, da pontuação do ponto de interrogação. Numa pergunta direta, é o que ele vai fazer. Ele vai mudar a expressão, a forma como é expressada aquela frase, e vai passar a ser uma pergunta. Esse próximo ponto é um dos meus preferidos, é a exclamação. O ponto de exclamação ele está diretamente ligado às nossas emoções, né? Então, ele serve para representar admiração, entusiasmo, surpresa, raiva. Então, todos aqueles sentimentos humanos durante a nossa escrita, ele é representado pelo sinal de exclamação. Por exemplo, quero parabenizar, parabéns. Então, eu vou utilizar o sinal de exclamação ao final da minha frase, da minha palavra, e sempre, como já foi dito, né, para representar o sentimentalismo, a emoção que é representada ali nas palavras ou nas frases. A nossa quarta pontuação são os dois pontos, pontinho em cima, pontinho embaixo. E ela pode ser utilizada em três situações, tá? Na citação, quando eu quero fazer uma citação, na enumeração e na explicação. Na citação, quarta série, vamos supor na frase ela direcionou, vamos por ali. Então, ela direcionou, dois pontos, vamos por ali, que está direcionando algo. Né? Na enumeração, suponhamos que eu preciso de alguns artigos para um escritório. Então, estamos necessitados de dois pontos, cadeiras, mesas, computadores. Então, eu utilizo os dois pontos quando eu quero enumerar algo. E tem também a explicação, quando eu utilizo os dois pontos na explicação. Suponhamos na frase o que me deixa feliz é
dois pontos, que sempre tem bolo aqui na cantina. Então, é a forma de utilizar os dois pontos de forma adequada. Nossa próxima pontuação é o travessão. E nesse caso, nós vamos identificar como utilizá-lo em diálogo, que é uma coisa bem simples, tá? É simplesmente a mudança do interlocutor, né, da fala de um personagem. Então, inicia-se sempre, após o travessão, letra maiúscula, tá? Falou personagem 1, baixo travessão, personagem 2, e assim dá-se o diálogo para poder fazer se identificar. Continua o mesmo personagem, eu continuo, não utilizo. Mudo de personagem, utilizo o travessão. Eu espero que vocês tenham feito o entendimento aí, tenham tomado nota. Espero que vocês tenham gostado da aula e nos vemos até em breve.